Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui, vamos falar, capítulos, vamos falar 3 capítulos num só, tá? 6, o 7 e o 8. Vamos falar de distribuição eletrônica, tá? Por nível, por subnível, simplificado. Também vamos falar por orbital, distribuição eletrônica de íons e números quânticos. Tudo nesse capítulo, tá? Tá englobando 3 capítulos num só, tá? Eu achei assim melhor. Já colocar tudo numa coisa só, para vocês verem que não tem nada demais, tá? Vamos começar então aqui. Último modelo atômico que a gente falou foi do Sommerfeld, mas a gente falou mais do Bohr, né? O que o Bohr falou? O Bohr, ele quantizou a eletrosfera. Ele que descobriu, conseguiu determinar que a eletrosfera tem níveis e subníveis, tá bom? Então, Bohr formulou 2 postulados. A existência de um estado estacionário, ou seja, órbitas estacionárias nas quais permanecem os elétrons, e a possibilidade de mudança de órbita pelo elétron, consequência da absorção e liberação de energia. Aquela coisa que a gente viu que o elétron está no nível de energia, o núcleo está aqui, o elétron está nesse nível de energia. Se ele se afasta do núcleo, ele for para um nível mais afastado, ele absorveu energia, ele ganhou energia. Se ele voltar para cá, ele liberou energia. Lembra disso que a gente falou? Já falou isso no capítulo 5 ou no 4? Foi no 4, tá? Então, isso a gente já falou, tá? Então, tá vendo aqui os níveis de energia aqui, ó? Tem um núcleo, tem um elétron. Elétron se afastou, ficou excitado. Voltou, foi para o estado fundamental, tá? Aí tá falando ali embaixo ali, esse processo de salto de um elétron para um nível energético maior denomina-se salto quântico, tá bom? Então, isso aqui vocês têm que saber, tá? Vamos continuar aqui. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre a eletrosfera, os níveis, né? Então, vamos começar aqui. Aqui tá de um jeito meio que na tabelinha, mas aqui eu vou colocar também, vou dar uma desenhada aqui. Vamos dizer que aqui é o núcleo e aqui tem os níveis. Deixa eu ver se vai caber tudo aqui nesse espaçozinho. Acho que vai dar alguns, tá? Vou colocar aqui menorzinho aqui também. Deixa eu ver se coube tudo. Coube tudo, né? Muito bem. Vamos pegar aqui um pedacinho da eletrosfera aqui, né? Deixa eu ver se essa caneta está um pouquinho melhor, tá mais forte. Tá um pouquinho mais forte. Aqui tem um núcleo, né? O núcleo você vai ter agora 7 níveis. Você vai ter o nível K, o nível L, M, N, O, P e Q. Tá bom? São os níveis que ele está botando ali, né? K, L, M, N, O, P e Q. Tá bom? Ou seja, o nível Q é o mais afastado. Isso são os níveis. Também a gente chama de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7. Tá bom? Agora, o que vocês precisam saber? Isso é importante. O número de elétrons que cabe em cada nível desse, tá? Por quê? Aqui no nível K cabe 2 elétrons, aqui cabe 8, aqui cabe 18, 32, 32, 18 e 8, né? Tá tudo aí, né? No esqueminha, tá? Só que eu tô colocando aqui para vocês verem no nível mesmo, olhando na figura, olhando o núcleo e a eletrosfera, tá bom? Então, esse é o total de elétrons que cabem em cada lugar, tá? A tabela periódica é montada a partir disso, tá, gente? Depois, quando a gente for falar de tabela periódica, a gente vai voltar nisso, tá? Muito bem. Esse aqui são os níveis, né? K, L, M, N. Ó, não confunda. Tá vendo que está falando ordem crescente de energia aqui para baixo. Conforme eu estou me afastando do núcleo, a energia está o quê? Aumentando, né? Então, para cá, energia aumentando. Bem simples, né? Muito bem. Continuar. Agora, olha aqui para baixo, aqui, subníveis. O que são subníveis? Subníveis é o que estão dentro dos níveis, né? É tipo subconjunto, conjunto, né? Tá? Eles estão dentro dos níveis. Tem 4 tipos de subníveis que vocês têm que memorizar. O S, P, o D e o F, né? Tem que lembrar deles. S, P, D, F, tá? O S cabe 2 elétrons, o P cabe 6,
o D cabe 10 e o F 14, tá bom? Vamos olhar aqui e ver o seguinte. O primeiro nível aqui, que é o K, não cabe só 2 elétrons? Então ele cabe só quem? O subnível S. Por isso que no primeiro nível só tem S, porque só cabe 2 elétrons, tá? Agora, no segundo nível, que é o L aqui, não cabe 8? Ele cabe um S e um P. Porque S tem 2 e o P tem 6. 2 mais 6, 8, né? Então aqui tem o S e tem o P também, tá bom? No N, ele tem o S, tem o P e tem o D. Por quê? 2 mais 6 mais 10 dá 18, certinho. S, P, D. 32. É só você somar, ó. 2 mais 6 mais 10 mais 14. Vai dar certinho 32. Então, no quarto nível tem o S, tem o P, tem o D e tem o F. E por aí em diante. Aqui também vai ter S, P, D e F. Aqui vai ter S, P e D. Aqui vai ter S e P. E acabou, tá? Tem que saber isso, tá? Inclusive, a gente vai montar aqui o diagrama de Pauling, né? Vamos montar isso daqui a pouquinho. Vamos continuar aqui nos slides. Muito bem, deixa eu tirar minha cara aqui da frente aqui do negócio. Aqui. Pronto. Olha aqui, ó. Então, ó, isso aqui foi o que eu estou colocando aqui, né? Que, como aqui só tem 2 elétrons no K, só tem subnível S. Se aqui tem 8 elétrons, você tem S e P e por aí vai. E aí, como a gente coloca o preenchimento eletrônico disso, né? A gente coloca o quê? Vamos botar aqui. Na frente, você vai botar o orbital aqui, o seu O é de orbital, tá? Na frente dele vai indicar o nível e aqui o número de elétrons aqui em cima, tá bom? Então, se você ver, ó, quando ele diz aqui, ó, 1s2, significa o quê? Que esse subnível S ele está no primeiro nível e ele tem 2 elétrons, tá bom? Então, esse número da frente indica o nível dele. Então, esse 1 aqui que indica que ele está no nível K. Se tivesse, por exemplo, 5p6, significa o quê? Que ele estaria o orbital P está no quinto nível. O orbital O, tá no nível O, tá? Essa é a lógica. Então, você está vendo ali que ele botou assim, ó. Você tem no primeiro nível só o S, então é 1s2. No segundo nível você tem o S e o P, 2s2, 2p6. E aí por em diante. Então, se tem S, P e D no terceiro nível, tem 3s2, 3p6, 3d10. Você vê que a ordem é sempre crescente em relação de energia. E aí o seguinte, o S é o de menor energia, o F é o de maior. Então você tem que seguir essa ordem aqui embaixo marcada de verde, tá? Por isso que primeiro vem o S, depois vem o P, depois vem o D. Tá bom? Se você ver, tem uma lógica que a gente está colocando aqui, né? E aí a gente está montando a nossa distribuição eletrônica por subnível, tá? Mas calma, que aí a gente vai falar do diagrama de Pauling, que deve estar aqui, essa montagem aqui, né? Dá uma olhada nessa montagem, mas eu vou parar aqui, vamos para o quadro agora aqui, e eu vou desenhar com você, montar com você o diagrama de Pauling, para você não errar essa montagem, tá bom? Então, bora montar aqui. Vamos falar aqui sobre o diagrama de Pauling, como vocês vão montar para lembrar a distribuição eletrônica. Na minha época, quando eu estudei isso, eu decorei. Se você não conseguir decorar, você tem que aprender a montar, tá bom? Então, vamos aprender a montar aqui, tá? Então, é o seguinte, ó. Você tem os 7 níveis de energia aqui, né? K, L, M, N, O, P, Q. Esse é o primeiro nível, esse é o segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível, sexto nível, sétimo nível. Tá bom? Todos têm orbital S, aquele menorzinho que só tem 2 elétrons, né? Isso a gente já viu, volta lá no vídeo que você vai ver. Então vou botar assim, ó, 1s2, 2s2, s2, 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 s2. Tá bom? Agora, você tem que lembrar quem é que tem o P. O P, só o K que não tem o subnível P. O resto todo mundo tem. Então todo mundo vai ter aqui do lado, ó, 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6, 7p6. Tá bom?
Agora, quem é que tem mais de 8 elétrons no nível? O M, o terceiro que tem 18, 32, 32 e 18. Então, esses 4 aqui tem o orbital D. Então, só nesses você vai ter o D. Aí você coloca assim. Parou. E no do F, são só os do meio. O 4 e o 5, né? Que tem F. Então, 14 aqui. Opa, 5 não, 4 aqui. E 5 aqui. Depois que você montar, você vai montar uma flechinha. Aí eu recomendo você fazer essa flechinha na onde? Aqui, ó. Tá vendo essa diagonal? Porque essa diagonal depois vai ser fácil de você montar as paralelas, tá bom? Então, ó, vou montar aqui uma flechinha aqui. Não precisa ser uma flechinha não, tá? Pode ser uma linhazinha. Aí, ó, vou fazer um monte de paralela aqui, ó. A gente coloca essa flechinha aqui para dizer que a gente está daqui para cá, tá bom? Ah, tô montando aqui as flechinhas. Opa, agora eu montei errado as flechinhas. Era melhor só botar assim, né? Vocês entenderam, né? Só fazer aqui a paralelinha aqui, né? Muito bem. Essa vai ser a sua ordem de energia e distribuição eletrônica, tá bom? Então, ó, seria o quê? Por exemplo, eu vou te dar um elemento que tem, sei lá, 20 elétrons. Você vai fazer essa ordem até chegar no 20, lembra disso? Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 e por aí vai, entendeu? Vai nessa ordem. Você vê que 4s2 vem antes do 3d10. Ah, mas o 4s2 está no quarto nível e esse aqui está no terceiro. Mas em questão de energia, lembra que a gente falou que o D tem muito mais energia que o S? Então, por isso, na distribuição eletrônica, é por nível de energia, tá? Então, você tem que lembrar essa ordem, tem que lembrar disso. Tá bom? Tentem fazer isso, tenta montar umas 2, 3 vezes para vocês memorizarem isso, tá? Vamos voltar para os slides aqui. Muito bem, voltamos aqui, então, né, no diagrama do Pauling, né? Linus Pauling. Muito bem, é isso que eu montei aqui, né? Então vamos embora aqui, vamos continuar nos slides aqui, tem bastante coisa para te falar ainda. Então aqui, ó, essa é a ordenzinha na horizontal de como ficaria, né, a distribuição de energia. Você tem que memorizar isso. Aí foi o que a gente falou, né? Esse M aqui que vem na frente, esse número da frente, por exemplo, esse 7S2 aqui, né? Esse 7 é o nível, subnível, número de elétrons. Sempre isso como está aqui, tá? E aí vai dar para a gente fazer distribuição de energia de todo mundo. Tá bom? Ok? Agora, vamos falar, ó, tá olhando esse termo destacado aqui em vermelho? Camada de valência, tá bom? Atenção com isso. Camada de valência é a camada mais externa de um átomo representada pelo maior valor de N. Muita calma que não tá muito legal aqui. Não gostei de como é que tá desse jeito. Mas vamos lá. É o quê? Você vai ver quantos elétrons tem no último nível. No último nível da distribuição. Você vai somar esses elétrons e esses elétrons vai ser a valência dele. Por exemplo, o hélio. Hélio só tem 2 elétrons. Então a distribuição eletrônica dele para no 1s2, porque já tem 2 elétrons. Tá? Qual é a valência dele? 2. Tá bom? Agora calma, vamos para o cloro. Vamos ver se vocês vão pegar. O cloro tem 17 elétrons. Distribuição eletrônica. A gente vai fazer distribuição eletrônica até completar 17. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Até o 2p6 já tem 10 elétrons, né? Faltam 7. 3s2, 12 elétrons já. 3p, 5. Por quê? Faltam só 5 para completar 17. Se você fosse até o 3p6, ia para o 18. Mas aqui tem 17, né? Então, parei no 3p5. Tá? Qual seria a valência do cloro aqui? Você pegaria todos os elétrons que estão no último nível dele. O último nível dele é o terceiro, ó. Tem 3 aqui e 3 aqui, é o último nível dele. Então, tem 5 elétrons aqui, mais 2 aqui. Então, a camada de valência dele é o quê? 7 elétronzinhos, tá bom? Não aparece todos os meus dedos. Muito bem.
Então, camada de valência do cloro seria 7, tá? Vem para o zinco aqui, ó. Zinco. Fiz a distribuição eletrônica do zinco, foi até aqui, o 3D10, tá? Camada de valência do zinco. Qual é o nível mais externo dele? É o 4, é esse aqui. Quantos elétrons tem nele? Só 2. Então, a camada de valência dele é o quê? 2. Entenderam a lógica? Isso é camada de valência, tá bom? A gente vai falar muito disso quando a gente fala de ligação química, tá? Então, não esquece isso não, lembra disso. Vamos continuando. Cadê? Próxima linha aqui. Aqui, agora a gente vai falar de distribuição de íons, né? Distribuição de íons seria o que aqui? Cátions e ânions, né? Lembra? Cátion perde elétron, ânion ganha elétron, né? Então, ó, olha aqui a diferença do sódio para o sódio mais. Distribuição eletrônica do sódio, ele foi até o 3s1. Você foi o S2, 2s2, 2p6, 3s1, completou 11 elétrons. Só 11 elétrons para ver se não tem 11. Só que ele não perdeu um elétron com ele é mais um. Esse elétron vai ser do mais distante. No caso, né? Ele tirou do 3s1, ok? O do cloro, mesma coisa, ó. Só que agora o cloro ele vai ganhar um elétron. Ó, cloro para cloro menos 1. O do cloro ele foi até o 3p5. Como ele ganhou mais um elétron, ele vai preencher o que falta do P, né? Era 5, virou 6, ganhei um elétron. Tudo bem até aqui? Tem umas pegadinhas que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um exemplo para vocês fazendo distribuição de nível, subnível e de íon. Vocês vão ver a diferença dos três. Eu posso pedir isso numa prova, tá bom? Bora. Aqui do cobalto, tá? Cobalto 27, tá? Na tabela periódica, tá? Então, o número atômico dele é 27, tem 27 elétrons, tá? O que vai acontecer no cobalto aqui? Vou fazer a distribuição eletrônica dele. Pela ordem. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Já tem quantos aqui? 10, 18, né? 3p6, 4s2. Já tem quanto aqui? 10, 20, 3d7. Fui seguindo a ordem, tá bom? Essa distribuição eletrônica aqui, a gente chama de distribuição energética, tá bom? Por nível de energia. Ela é a mais comum, tá bom? Se eu peço só, faça a distribuição eletrônica, é por essa, tá? Tem outras pegadinhas? Tem. Eu posso pedir, por exemplo, distribuição eletrônica por níveis. Aí, por níveis, você vai ter que colocar o que assim, ó? Nível 1 é o K, você tem o quê? 2 elétrons. Nível 2 é o L, né? O L tem 2 com 6 aqui, 8. Você vai ver sempre o nível por aqui, né? Tá bom? O L é o segundo nível, tem 2 aqui e 2 aqui. 2 mais 6, 8. Terceiro nível, M, você tem 2 com 6, 8, com 7, 15 elétrons. E o nível N, que é o quarto, 2 elétrons. Pronto. Isso é distribuição por nível, tá bom? Esse último nível, que é aqui, é o que dá a valência dele. Então, a valência desse cara é 2. Tá? Lembra? A valência é o último elétron, é a quantidade de elétrons no último nível. Que aí eu veria por aqui. Tá? Tudo bem? Continuando. Se eu tiver para pedir para você, eu não acredito que eu pedi isso em prova para vocês, mas vocês podem ver isso na apostila. Tá falando assim, distribuição geométrica. Tá bom? Se tiver lá distribuição geométrica, é para você colocar em ordem de níveis, não em ordem crescente de energia. O que vai acontecer? Vai estar bonitinho aqui, né? Só que aí eu vou trocar o 3 com o 4 aqui. Tá? Ficaria uma coisa assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, 4s2. Aí você tem que colocar em ordem de níveis, tá? Não em ordem de energia, tá? Isso se eu fosse pedir a geométrica. Tudo bem? Muito bem, eu ia falar mais uma coisa. Tá. E se aí eu colocar
esse cobalto aqui e eu vou botar uma carga mais 2. Qual vai ser os elétrons que vão sair? Olha, atenção com isso aqui, tá? Os elétrons que vão sair vão ser do nível mais distante. Então vai ser desse nível aqui, desse aqui, ó, do último nível. Ou seja, os elétrons que vão sair é o do 4s2, não vai ser esse aqui não, tá? Então, muita atenção nisso. Quando ele tirar elétron, você tira do nível mais distante. Então aqui, perderia esses dois aqui, tá bom? Então a distribuição eletrônica do cobalto mais 2 seria tudo isso aqui, menos esse cara aqui, tá bom? Seria assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Eu só estou repetindo a distribuição. Aí o que aconteceria? Esse cara aqui sumiria porque eu perdi os dois elétrons. Tá bom? Ele não entraria na distribuição. Tudo bem? Vamos continuar aqui então para orbital agora, distribuição por orbital, tá? Muito bem, gente. Antes da gente falar de distribuição por orbital, vamos falar antes da distribuição eletrônica aproximada, tá? Ou reduzida, tá? Abreviada, que a gente chama, tá? Que é o quê? Quando, ao invés de a gente escrever uma distribuição eletrônica que é grandona, pode aparecer nos exercícios, ele é meio que abreviado. Ele vai abreviar em cima dos gases nobres, tá bom? Aí tá, não falei ainda de gases nobres, não dei isso ainda na matéria, tá? É só você ver na tabela periódica o último nível, tá? A última coluninha. Você vai ver que tem o hélio, neônio, argônio, criptônio e por aí vai, tá? O hélio, ele termina em 1s2. O neônio, 2p6. Aí o argônio, 3p6. Criptônio, 4p6. Você está vendo que tirando do hélio, que é S2, é sempre no p6. E aí em diante. O cara que está embaixo do criptônio é 5p6, então tá. O que você vai ficar procurando? Distribuição eletrônica do cobalto está aqui, né? Você vai procurando o último p6 que aparece. Tá? Tá vendo que aqui é o último p6 é esse aqui? Ao invés de eu escrever tudo isso aqui, eu vou escrever isso aqui, ó. Vou botar assim, ó. Cobalto 27, né? Aí você vai botar um colchetinho e vai botar quem representa o 3p6. 3p6 é quem? É o argônio. Aí ele coloca o argônio assim e o resto. 4s2, 3d7. Isso é uma aproximação, uma abreviação da distribuição eletrônica. Ele sempre usa os gases nobres, tá bom? Você poderia fazer qualquer outro, tá? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, bobão aqui. Deixa eu ver. Oxigênio. Oxigênio ele tem 8 elétrons. Então vai ser 1s2, 2s2, 2p4. Para ter 8. Aí, ó, não tem P6, né? Ou seja, é o hélio aqui, né? É esse cara aqui que eu vou abreviar. Então eu vou botar aqui hélio, 2s2, 2p4. Aí vai aparecer desse jeito. Tá bom? Só isso. Tá? Sempre pelo gás nobre, tá? Muito bem. Vamos continuar agora sim, distribuição por orbital. Muito bem, distribuição eletrônica em orbitais, tá bom, gente? Olha só. Orbital é a mesma coisa que esses quadradinhos que estão aí, tá? Esses quadradinhos, tá bom? Cada quadradinho vai ter 2 elétrons. A gente vai chamar isso até de spins, cada elétron. Spins. Vai ter um elétron para cima e um outro para baixo. Vocês vão ver como eu vou colocar. Tá até botei, né? Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, tá bom? O S não cabe só 2 elétrons, então ele só tem um orbital, um quadradinho, que vai caber 2 elétrons ali. O P, como tem 6 elétrons, cabem 3 orbitais, tá bom? E aí por aí vai. O D tem 10 elétrons, tem 5 quadradinhos. O F, 14 elétrons, 7 quadradinhos, tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui. Nesse princípio aqui, tá? O que vai acontecer? Quando eu tiver aqui nesse caso ele colocou o P, né? Deixa eu colocar aqui. Nesse caso aqui ele colocou o P. Se o cara termina em 3p1, tá bom? Significa que ó, vai ter 3 quadradinhos aqui, né? E só tem um elétron. Esse elétron vai entrar no primeiro aqui para cima, tá bom? Que nem ele colocou aqui. Tá vendo que ele tá botando a ordem dos elétrons ali?
Se fosse 3p2 agora, vai ter um segundo elétron, vai ter dois elétrons. O primeiro elétron entra aqui e o segundo entra aqui. Se fosse 3p3, vai ser primeiro, segundo, terceiro. Então, todos começam para cima, depois que você preenche para baixo aqui. Quarto, quinto, sexto. Tá bom? Se fosse D com 5. Espera aí, vou botar mais um aqui. Com 5. Primeiro elétron aqui, 3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Sempre assim, tá bom? Primeiro você preenche um em cada, depois você completa para baixo, tá bom? Essa é a regra do Rund aqui, tá bom? Muito bem. Tem que saber só um pouquinho disso aqui, tá? E chegamos em números quânticos, tá bom? Números quânticos. Números quânticos, você tem que saber 4 números quânticos. Para que serve número quântico? Olha só, gente. Vamos pensar o seguinte. É muito difícil localizar onde está um elétron. Ele é muito pequeno, ele se comporta como uma onda. É muito difícil. O que o Heisenberg e depois o Pauli, eles determinaram? Que o local mais provável onde o elétron vai estar, tá bom? Então ele determinou como se fosse vetores. Já viram vetores em física? E você indica uma posição, um sentido, né? Um módulo. Aqui ele indica 4 números quânticos para determinar o local mais possível onde está o elétron. Apenas isso, tá? Tem umas regrinhas e a gente vai ver quais são essas regrinhas, tá bom? Então, bora aqui falar dos números quânticos. Primeiro número quântico é o número quântico principal, que é esse aí, o N, tá bom? Esse N você vai ver pelo número de níveis, tá? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Vou te dar um exemplo aqui. Você vai fazer a distribuição eletrônica do cara, e aí você viu que a distribuição eletrônica dele tem, por exemplo, terminou no 4p5. Tá? 4p5, terminou no 4p5. Tá bom? O que eu já posso falar? Qual é o nível que terminou? Não terminou no quarto nível? Né? Então o N vai ser igual a 4. Pronto, esse é o primeiro número quântico, o número quântico principal. É só ver o número da frente, o nível onde está o último subnível eletrônico da distribuição. Tá? Fez a distribuição, terminou em 4p5, o N vai dar 4. Tá bom? Ah, se fosse 3D1, então o N seria o quê? O N seria 3. Tá bom? Essa é a lógica, só isso, tá? Vamos para o segundo subnível. Muito bem, então. Então, primeiro número quântico principal, que é pelo número de níveis. Aí vamos para o segundo número quântico, que é esse número quântico secundário, que a gente vai chamar de L, tá bom? Esse número quântico secundário, eu estou chamando de azimutal, a gente vai usar mais secundário, tá? Ele é pelo valor do subnível dele, tá bom? Então, olha aqui, ó, deixa eu mudar aqui minha cabecinha aqui para isso. Então, olha aqui, ó. Se ele terminar em S, o L vale 0. Se terminar em P, o L vale 1. Se terminar em D, vale 2. Se terminar em F, é 3. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui, ó, do 4P5, o L é o quê? É o P. Aqui que vale 1. Então, o L vale 1. Pronto, segundo número quântico feito. Tá? Então, quântico principal pelo nível, que é o N. O L é pelo subnível. Aqui nesse caso, o L vale quanto? 2. Porque está terminando em D. Entendeu? Muito bem, vamos continuar. Falamos de 2, faltam só mais 2. Muito bem, então observa pelos subníveis ali o secundário. Vamos falar do terceiro, que é o magnético. Esse você tem que saber orbital eletrônico, tá bom? O que você vai ter que fazer? Você vai ver que o último subnível aqui é o P. O P não tem 6 elétrons? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer os 3 orbitaizinhos. Aí você vai fazer o seguinte, o cara do meio vai ser sempre o 0. Para a direita, soma 1. Para a esquerda, diminui 1. Tá bom? Sempre vai ser isso. Tá vendo aqui? Aí no D, tá vendo aqui no D aqui embaixo? 0 mais 1 mais 2. 0 menos 1 menos 2, né? Tá bom? E aí, ó, você vai contar os elétrons. Não é P5?
como é que você vai botar 5 elétrons aqui naquela ordem? Primeiro para cima, segundo para cima, terceiro para cima. Para baixo, para baixo. Opa, o último elétron tá aqui, né? Ou seja, se ele está aqui no último elétron, é 0. Tá bom? Essa é a lógica. Então vai ser 0. Aqui o M vai ser 0. Se fosse no D1, nesse 3D1 aqui, o M ia dar menos 2, tá? Porque você só tem um elétron para botar. O primeiro elétron que você vai botar, ó, segue a minha mãozinha aqui, nesse menos 2 aqui do D. Só tem um elétron ir para cima, né? Seria para cima. Então seria menos 2. Tá bom? Então, já falamos número quântico principal, o secundário e o magnético. Tá? 3 já. Falta só um, que é o do spin, que é o do S. Tá? Vamos botar aqui, esse aqui, ó, o do spin, é o S. Aí é o seguinte, se o último elétron, que eu envolvi até aqui, estiver para cima, ele é mais meio. Se ele estiver para baixo, ele é menos meio. Então aqui, o S aqui, que a gente vai botar, o último elétron está para baixo, que a gente viu. Se está para baixo, é menos meio. Tá bom? Nesse caso aqui do 3D1, como a gente só botou um elétron e foi para cima, o S aqui no do 3D1 seria mais meio. Tá bom? E é isso, números quânticos. Tá bom? Com isso, matamos 3 capítulos num só. Tá bom? E vamos fazer os exercícios. Eu vou fazer nessa semana agora que vocês estão vendo esse vídeo, eu vou fazer do capítulo 6 em diante, o 7 e 8. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Aqui tá o esqueminha prontinho, feito para vocês, tá bom? Aula encerrada. Um abraço para todo mundo, se cuidem. Fui.